Eu aposto que você já ouviu falar sobre bullying. Mas você sabe o real impacto dele na vida de um estudante? Na verdade, na vida de toda a comunidade escolar? O bullying não é apenas uma briga entre colegas ou uma discussãozinha, um apelido. O bullying é uma violência que vai afetar o social, a vida e até o futuro de crianças e adolescentes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui no nosso podcast Indústria de A a Z, no episódio Bullying nas Escolas. Entender para prevenir. E para compor todo esse debate, nós teremos uma mesa de peso, composta por Juliana Ferrari, que é mestre em Psicologia Escolar e formadora, Elane Souza, que é diretora da Escola SESI de Taguatinga, no Distrito Federal, e pela Kátia Marangon, que é gerente do Centro SESI de Formação em Educação. Elas vão nos contar como o SESI está atuando por meio do APA, o Programa de Ambiente Positivo de Aprendizagem, para prevenir violências e criar escolas mais inclusivas, acolhedoras e seguras. Vamos lá? Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer a presença de cada uma de vocês aqui. Eu vou pedir pra gente, antes da gente começar, cada um se apresente, fale nome, sobrenome e o cargo para o nosso ouvinte, para quem tá só nos escutando conseguir entender, tá bom? Bom, um prazer também reunir uma mesa de mulheres, né? Meu nome é Kátia Marangon. Atualmente eu sou gerente do Centro SESI de Formação e Educação, aqui do Departamento Nacional. A gente trabalha nesse centro a formação de todos os profissionais da educação da rede SESI. Ju? Eu sou a Juliana Ferrari, eu sou psicóloga, sou formadora, mestre em psicologia escolar e participo desde o início da construção e da implementação do APA aqui na rede SESI. Legal. Meu nome é Elaine Antônia de Souza, eu sou diretora da unidade do SESI de Taguatinga, eu sou mestre em Administração e Organização Escolar pela Universidade de Lisboa e é um prazer estar aqui com vocês para a gente tratar de um assunto tão necessário para as escolas. Antes da gente começar, eu queria que a gente fizesse aqui um contexto sobre o que é o bullying e como a gente entende o bullying no ambiente escolar. Assim, conflito no ambiente escolar existe. Tensão no ambiente escolar existe. Ensinar e aprender é o tempo todo questionamento ali de coisas que a gente acredita, a gente está o tempo todo fazendo isso. Para a gente caracterizar o bullying, eu costumo usar uma sigla, ela ajuda, que é o DRI, DRI. Então, primeiro tem uma desigualdade de poder. Então, existe uma desigualdade, um pode mais que o outro. Depois tem um caráter de repetição. E por último, tem uma intencionalidade negativa. Então, tem a intenção de fazer mal. Quando a gente está nas formações, é comum eu fazer essa pergunta, né? Então, o que diferencia um apelido? Por que é tão difícil a gente explicar bullying para quem é mais velho, que falava na minha época podia e tal? Mas a grande maioria das pessoas que são articuladoras de programas, que estão à frente das escolas, já sabem e elas respondem assim, categoricamente: o bullying é sistemático. Então, ele é sistemático no sentido de que ele opera com desigualdade de relação de poder, com repetição do insulto, da violência e com a intencionalidade de prejudicar o próximo. Então, só para setar essa base de que é desse lugar que a gente está partindo, assim. E existe essa intimidação, né, essa agressão, né, por parte desse estudante agressor. Ele pode agir de forma isolada ou ele pode também ter um grupinho para estar realizando essas agressões com esse indivíduo, né, com esse estudante. Lembrando, né, que a gente tem ainda, além dessa violência que às vezes eles sofrem na escola, né, de uma criança ou de um estudante para outro, ou de um grupo, a gente ainda tem o bullying cibernético, né, que não era uma coisa que existia no nosso tempo. Então, esses problemas também, esses estudantes, mesmo em casa, eles continuam sofrendo, porque muitas vezes são expostos ali na internet, né? Tanto é que nós, em 2023, aqui no SESI, a gente, junto até com a Juliana, trabalhamos para a criação do programa Ambiente Positivo de Aprendizagem. E essa conversa que nós estamos tendo hoje, ela está dentro do ambiente positivo de aprendizagem para que a gente tenha uma campanha anti-bullying, né, sabendo que a gente tem aí na nossa rede 300 mil estudantes, né, e que a gente também saiba como intervir nessas situações. Então, acho que
essa conversa de hoje vai ser boa por conta disso. E eu acho que a grande questão do bullying, isso é muito importante que você falou, Kátia, de que às vezes ele pode começar no ambiente escolar e aí ele vai e continua ao longo do dia daquela criança, daquele jovem, e entender realmente assim, quais são as consequências do bullying hoje. Hoje, a gente vive um império da imagem. Então, um ataque à imagem, ele é um ataque ao ser como um todo. Porque eu estou em diferentes grupos com a mesma imagem. É só a minha imagem que consegue acessar. Pós-pandemia, a gente está lidando com isso. Então, o cyberbullying vem para a escola quando esses estudantes também estão ali completamente reféns da própria imagem, que é o que eles podem oferecer. Para além disso, a gente vive uma aceleração dos relacionamentos. Não dá tempo de conhecer. A gente não tem espaço e momento de fazer perguntas profundas, de se conectar, como é que eu sou aqui dentro, como é que eu sou fora daqui, essa diferença, a nossa história de vida, a gente não tem esse tempo, e normalmente não tem esses espaços de qualidade. Então, as afrontas, elas têm um peso muito maior. A Sara perguntou das consequências, assim. Então, a gente tem muita clareza da consequência do bullying para a vítima, né? O isolamento, mina completamente a autoestima. Então, a gente tem a questão da depressão, da ideação suicida aparecendo em alguns casos. Mas eu gosto que você traz assim, tem consequência para o agressor, tem consequência para o telespectador, para aquela pessoa que está vivenciando isso e não pode fazer nada. Tem consequência para o agressor disso, dessa aprendizagem de um padrão que é possível, de relacionamento que é permitido, né? Então, isso é um deslocamento do que seria saudável numa relação. Então, esse estudante que é um agressor vai crescer, né, se relacionando de uma maneira que está, vamos dizer assim, distorcida com a realidade. E isso não é aprender. E é difícil, né, para o estudante, para o adolescente aprender com esse sentimento, com essa dor, né? Com essa dor da discriminação, da baixa autoestima, de que ele não é bom, que ele não vai conseguir. Isso impacta nas notas, isso impacta no convívio, não só ali com os colegas, mas externo também, no convívio familiar. Muitas vezes ele não coloca isso para a família. Ele sente tudo isso e se acha que ele é pequeno, que ele é ruim, que ele não é bom, que realmente ele tem aquele problema que todos estão acusando, né? Então, assim, nós da Rede SESI, nós trabalhamos numa linha também de prevenção. Então, a gente tem que agir de forma preventiva. Mas como? Trabalhando com os professores com a formação, qualificando a nossa equipe, né, o serviço de orientação educacional, os psicólogos, os próprios professores, trabalhando esse tema, né, com os estudantes, numa roda de conversa, com oficinas. Então, a gente prefere trabalhar de forma preventiva, né, numa forma responsiva. Ouvindo aqui a fala da Elaine, eu retomo, né, ao programa Ambiente Positivo de Aprendizagem, que contempla, com a formação e com os documentos orientadores, toda a comunidade escolar. Então, a gente trabalha com os professores, orientadores, coordenadores pedagógicos, diretores de escola, com a família, com os funcionários da escola, porque em qualquer local que esse adolescente, esse estudante, essa criança tiver sofrendo bullying, né, a gente tenha uma pessoa que saiba ou que entenda que aquela situação não é uma situação, né, normal de escola. Procure, por exemplo, um porteiro, uma pessoa que trabalha na cantina, possa procurar a orientação educacional, a direção da escola, para falar o que está vendo, às vezes até ali mesmo fazer uma intervenção. E penso que esse ambiente positivo de aprendizagem, ele é uma escola acolhedora. A gente precisa, né, que os estudantes eles tenham, sintam essa confiança na escola para poder ali se desenvolver. E quando a gente está falando do programa, né, do Ambiente Positivo de Aprendizagem, que a gente chama de APA, né? Quando a gente está falando do APA, ele está lançando agora a campanha do bullying. Vocês já conseguem me falar quais são as medidas que eles trazem? Algumas dicas, alguns insights que eles trazem já para o bullying? A gente vai falar desse conceito para entender essa diferenciação de uma situação, né, que não é
o bullying, mas que pode ser realmente uma brincadeira, então vai ser trabalhada essa questão. Mas a gente também vai abrir para as escolas espaços que cada escola em cada estado ou no Distrito Federal tenham essa ouvidoria ou o SOI, que é o Serviço de Orientação Educacional, ou para quem você possa se dirigir, fazer uma denúncia, para que a escola, conhecendo a situação, possa intervir. Mas eu ainda acredito muito no que a Elaine trouxe, né? Que o trabalho ele tem que ser preventivo, né? E não assim. Lógico, se houver a situação, a gente também tem que saber como agir. Mas o trabalho preventivo, e eu acho que essa campanha anti-bullying vem muito nesse sentido, da gente estar observando e promovendo ações, principalmente de formação dentro da escola, para que a gente não tenha a situação de bullying. Hoje a gente está vivendo um momento muito alinhado com o cyberbullying, mas que é o momento da internet e do cancelamento, né? Então, que a pessoa tá ali vivendo a vida dela e aí acontece um erro que às vezes, olhando de fora, você fala, nem é um erro tão grande assim, e aquela pessoa, ela acaba sofrendo um cancelamento, digamos assim, né? É uma campanha de ódio. Como que é nesses casos, assim? Porque eu acho que com a internet, com essa cultura que a gente tá vivendo, as coisas começaram a ser muito mais explosivas, né? É, não que não existisse antes, né? Mas teve uma potencialização de como as coisas estão acontecendo. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Tem uma juíza do Rio de Janeiro, chamada Vanessa Cavalieri, ela trabalha ali na vara da infância e juventude, e ela tem falado muito desse crescimento dos crimes cibernéticos cometidos por estudantes, adolescentes ali. Agora, e ela trabalha muito com a justiça restaurativa, muito com as práticas pedagógicas que a justiça é capaz de promover. Agora veja, se o trabalho dela é julgar e ela investe em práticas restaurativas, em educação, que dirá a escola. Então, não cabe à escola julgar e tomar essa decisão ou participar disso que é um cancelamento ou quase um linchamento coletivo que é feito nas redes. Cabe à escola garantir formas de que todos ali voltem ao estado, à condição em que a aprendizagem é possível. Uma pessoa que praticou bullying, ela é capaz de aprender que aquele não é um padrão aceitável, com a ajuda das famílias, com novos modelos de interação, com o questionamento dos padrões que estão estabelecidos e a proposição de novos padrões de relacionamento. Então, quando a gente fala do cancelamento, a gente tem que operar, às vezes, na intervenção, porque a prevenção, nesses casos, ela já passou, esse trem já passou por cima da gente, já passou por fora da escola. Para mim, esse é o convite que o APA faz. Assim, se as clínicas psicológicas são capazes de reverter, se a justiça, que é, vamos dizer assim, categórica, é capaz de promover a aprendizagem, acho que o nosso papel aqui, o convite é esse. O convite é colocar todo mundo de volta no estado de aprendizagem. Assim. E como que a gente faz para engajar as famílias, a comunidade? Porque quando a gente está falando do contexto, né, igual a gente já comentou aqui, a gente tem que envolver todo mundo. Como que a gente faz para engajar quem está fora do ambiente escolar fisicamente? Nós podemos realizar várias ações, né? Por exemplo, nas reuniões de pais, fazer alguma palestra, apresentar algum vídeo. Nós podemos convidar as famílias para irem até a escola. A gente não consegue trabalhar sozinhos, a família tem que estar junto à escola. Você sabe que no APA a gente criou uma jornada para as famílias. E aí nas formações a gente tem conversado muito sobre em que momento que a gente usa isso. Então, numa reunião, eu não preciso fazer uma reunião protocolar, eu não preciso apresentar o que é bullying. Eu posso usar a jornada das famílias para que os pais possam investigar como é que eles foram criados, quais eram as violências que eles vivenciaram e que eles não querem que aconteça com os filhos deles. Essa quebra de padrões, padrões que eu quero que se repitam e padrões que eu não quero ver mais, ela é muito potente para trazer. Um dos grandes acertos para mim, assim, um grande golaço do APA foi ter feito a formação de professores, de gestores, mas a formação dos colaboradores. Às vezes, uma pessoa da cozinha que vai perceber que tal criança que comia muito bem parou de comer, né? São essas pessoas que vão percebendo que uma
um estudante que andava com um determinado grupo, de repente se isolou ou mudou completamente de grupo. Um estudante que usava o uniforme, de repente, no calor de Goiânia, do Piauí, está indo de moletom para a escola. Então, às vezes, a gente fica gastando neurônios aqui, como é que a gente vai acabar com o bullying na escola, e a promoção de um ambiente ali em que todos os colaboradores, os pais, está todo mundo muito atento, é chave para essa prevenção. Eu sou super fã do APA, mas assim, o fato da gente ter olhado para todos os atores na construção desse ambiente, para mim, é a chave da mudança aqui. Eu queria trazer pra gente aqui um assunto que foi comentado um pouco antes da gente começar o podcast, sobre a ouvidoria da escola, Elaine. Que vocês tiveram agora uma baixa, né, de incidentes na ouvidoria, e eu queria que você contasse um pouquinho como que vocês conseguiram, em 4, 5, 6 meses? Quanto foi o tempo que ficou sem reclamação? Aproximadamente 10 meses. 10 meses sem nenhum tipo de reclamação. Como que foi o processo para construir esse ambiente? Acredito que o olhar atento, né? A necessidade das famílias, né? Então a gente tem que atuar no que não está bom. Geralmente todos os eventos que nós fazemos, nós aplicamos uma pesquisa de satisfação, né? E eu sempre digo que os pontos positivos, ok, a gente fica feliz, mas a gente tem que cuidar dos negativos. Se o pai reclamou, nós temos que observar qual é a reclamação, que fundamento que a gente pode ter a partir daquele ponto e melhorar. Né? A mesma coisa eu sempre digo, se o pai vai até a escola fazer algum tipo de queixa, de reclamação, se ele se deslocou da casa dele até a escola é porque é importante. E se a família está pedindo, nós temos que atender. E tem uma coisa que eu queria trazer aqui pra gente, que é a mudança da geração. Eu não sou educadora, mas eu sou comunicadora e a gente já percebe nos jovens uma mudança na comunicação deles. Por exemplo, hoje você entra no Instagram de um adolescente e não tem post. E isso foi um movimento muito assustador pra gente da comunicação, né? E vi alguns psicólogos debatendo sobre como eles têm essa insegurança, esse medo de aparecer. Então, assim, a gente só posta em stories, porque no stories some ali e ninguém mais vê. O post fica ali pra sempre, então tem que ser uma foto, a foto, como eles chamam. Eu queria entender se isso também está se refletindo no ambiente escolar. Se vocês já percebem esse movimento de relatos de professores, ou de perceber realmente que o jovem hoje em dia ele tá com esse medo, né? Por conta de toda essa cultura que a gente está vivendo, um pós-pandemia também, de se mostrar. Como eu estava falando, a gente passou por uma mudança muito grande da importância da imagem para a vida em sociedade. Então, antes, o que você falava assim, é só um apelido, é só uma brincadeira, realmente poderia ser, porque aquilo afetava uma instância da vida. Hoje, a imagem, ela é tudo, ela é o que dá para ter, né? Então, assim, hoje você é feito das palavras que você diz nas redes, das fotos que você posta nas redes, do conteúdo que você compartilha. A gente vê, por exemplo, teóricos, pesquisadores que estão tentando olhar para isso e falar como é que a gente cuida dessa geração. A solução é tira eles da tela, leva eles para a natureza, leva eles para espaços onde a tela não está, onde a imagem não é tão importante, né? Esse movimento agora de tirar os celulares das escolas vem nessa corrente e já estão sendo colhidos os frutos disso, né? O Rio de Janeiro, que foi um dos primeiros a implementar a proibição, está colhendo os frutos. Teve já aumento tanto da produtividade dos meninos, do quanto eles estão aprendendo, mas das relações sociais dentro da escola, diminuição de violência dentro das escolas. Porque a gente começa a convocar o ser humano por inteiro para estar ali, né? Então, assim, e eu brinco que quando você tira o celular da escola, prepara que as pessoas vão vir inteiras. Assim, eu trabalhei numa escola que a gente voltou da pandemia e não podia celular. Muito mais brigas que outras escolas, muito mais a criança acidentada, criança machucada. Tem um artigo do Jonathan Haidt que ele fala que essa geração é a geração dos ossos inteiros e as mentes quebradas, porque foi a primeira vez, eu acho, que os atendimentos de fratura óssea superou pessoas mais velhas, né? Tem mais gente mais velha quebrando osso do que criança, que era o padrão. Mas também, aqui no Brasil, foram os anos em que o SUS atendeu mais crianças com crise de ansiedade que gente mais velha.
esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas tem vários movimentos que a gente vai observando dessa geração mais nova. E a gente precisa de uma abertura radical. Assim, a gente precisa estar aberto radicalmente para entender que é outra geração. Que a base que a gente tem do contato, do tato, do olfato, eles não têm. Eles não tiveram, eles foram negados pela pandemia, mas também pelos processos da tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, né? Tem uma outra questão também, Ju, que é esse estabelecimento de padrões. Agora, se um adulto ele sofre tentando buscar estar num padrão estabelecido pela sociedade, avalie um jovem, um adolescente, uma criança que está em formação. Então, esse chamar para a realidade, eu acho que também tem muito disso, né? De dizer, olha, não existe um padrão, cada pessoa é um ser único, né? Com todas as suas características, limitações, possibilidades, potencialidades. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, para que eles entendam, uma vez que eles têm um acesso muito fácil à internet, que isso que está exposto não é a realidade é tudo que não está ali. E além de tudo isso, a gente ainda tem que trabalhar esse aspecto na escola, porque chega até a escola, né? É a criança que está com sobrepeso, é o outro que é muito magrinho. Então, ali tem uma série de situações que nós temos que trabalhar. E mais do que isso, a gente tem que trabalhar a questão do respeito, da empatia, né? E às vezes ele não tem o amparo da família, né? É muito delicado. Ou às vezes até uma cobrança da mãe para que o filho tenha aquele padrão, né? E não é o padrão legal. O padrão legal é ele estar bem, ele estar feliz. É isso que a gente proporciona. E tem que ser um lugar prazeroso, né? Ela tem que ir para a escola porque ali é um lugar que ela faz amizades, é um lugar de desenvolvimento. Então tem que ser um lugar totalmente saudável, né? Que acho que a Elaine traz um ponto fundamental. Quando a gente está fazendo as formações, a gente fala de segurança. Eu falo, quais são as 4 seguranças que a gente precisa para aprender? E aí todo mundo fala. Segurança física, psicológica, vai vendo. E eu percebo que as pessoas demoram para lembrar da segurança acadêmica. Segurança acadêmica é a qualidade da oferta que as escolas têm. Então, um conteúdo que traga diferentes padrões, um conteúdo que traga diferentes realidades, atividades didáticas que convoquem esse estudante na sua singularidade. Então, assim, a gente trazer atividades dissertativas, atividades em que ele precisa refletir. Nem tudo precisa ser uma roda de conversa. E nem todo mundo participa bem de uma roda de conversa. Mas nas perguntas que a gente faz, elas têm que convocar esse estudante, para que ele possa perceber que tem situações em que o padrão não vai me ajudar. Eu preciso vir com o que eu tenho, com o que eu sei, e sentir que eu estou sendo recebida. Então, por isso que a gente fala de segurança física, que é a estrutura, é a gente conseguir garantir um espaço livre de ameaças. Segurança emocional, que é esse estudante vir com essas pressões todas que ele tem na vida dele. Ali é um lugar onde é possível sentir, o sentimento está alinhado. A segurança social, que é ele se ver na escola, ele sentir que ele é parte daquilo, ele pertence àquele lugar. Ele abre o livro e ele vê uma foto de uma família que parece a dele, né? Ele vai participar, tem uma rampa de acesso, ele pertence ali, ele é importante ali, mas não deixar de lado a segurança acadêmica, a qualidade da oferta que a gente faz didática para esse estudante é uma qualidade que aceita que ele está vivendo um momento difícil, aceita que ele precisa de mais oportunidades, porque às vezes a gente brinca em uma educação moderna, uma educação ativa, uma aprendizagem diferenciada, não tem prova. Não, tem mais prova, tem mais teste, tem mais oportunidades de você se mostrar pra gente, tem mais convite, tem mais perguntas que eu faço para você do que eu simplesmente te dar coisas a partir de um único ponto de vista. Então, esse é um convite que a gente faz também, garantir segurança acadêmica, cognitiva. O que está acontecendo aqui vai te receber por inteiro e vai te ajudar a existir do seu jeito, assim, isso é importante. Com certeza. E acho que esse tema é um tema que a gente conseguiria ficar aqui horas e horas falando, né, gente? Acho que tem muitas camadas e muitos caminhos para seguir, mas eu queria, só para a gente conseguir fechar aqui nossa conversa, nosso debate,
O APA já está aí há 2 anos, queria que vocês que lidam com ele diretamente contassem um pouquinho quais são os aprendizados que tiveram nesse período, os pontos fortes que vocês acham que realmente teve de ganho. Bom, eu acredito que essas quase 300 escolas que fazem parte, né, que aderiram ao programa, eh, o grande ganho é você ter, a formação e, os protocolos e o material disponível para toda a comunidade escolar. Os protocolos, né, que ajudam também a intervir quando, né, a gente precisa, solucionar algum problema, alguma celeuma. E também agora junto com a campanha, mais, a parte que acho que a gente ainda precisa fortalecer, são esses canais de comunicação, né, para que, eh, uma pessoa estando em situação, de bullying ou sentindo, né, necessidade de algum apoio, ela possa se comunicar, né, sem se expor, né, porque é tanto importante a gente não expor a vítima e nem o agressor. A educação é um direito humano. Aqui no Brasil a gente, né, sabe que é um direito inalienável, então é muita responsabilidade, né, que a escola tem. E a gente precisa trabalhar, né, para que ele tenha todo tipo de segurança, inclusive a segurança acadêmica, a segurança de que seus direitos são respeitados. Com certeza. E aí eu queria só reforçar que todo esse debate, além do tema, de toda a importância do tema, é para a gente também falar que a campanha de bullying está sendo lançada, né? Então, Kátia, se você puder, soltar aí para nossos ouvintes e espectadores. A partir de uma demanda aqui, interna, né, a gente, nosso superintendente, ele demandou, que a gente fizesse essa campanha. A gente assistiu aquela série Adolescência, né, e a partir de algumas conversas a gente viu que realmente, eh, dentro do universo de 300.000 estudantes, não tem como a gente dizer que não exista nenhuma situação de apreensão que a gente precisa, dar atenção. Então ele pediu para que a gente pensasse no tema do bullying, e aí a gente teve a Tatiana e o Juan pensando muito junto com a equipe de comunicação, e criamos essa equipe. Nós vamos ter um enxoval de peças que nós vamos enviar para as escolas, né, ter esses canais de comunicação, e acredito que vai fazer uma diferença grande agora que a gente voltou das férias, né, já está em setembro, então a gente quer lançar agora a campanha para que a gente ainda, nesses 3, 4 meses, que faltam até o final do ano, já possa fazer alguma mobilização dentro das escolas e melhorar, né, o ambiente onde esses estudantes ficam aí grande parte do seu dia. Tem uma vez a gente estava numa formação e eu falei: "Gente, promoção de ambiente positivo de aprendizagem é todo dia, é repetitivo, é intencional, né". E aí uma pessoa perguntou assim: "Ah, o que que você acha dessas coisas de campanha, de Setembro Amarelo?" E eu falei assim: ótimo, é porta de entrada. É um momento em que a comunidade está sensibilizada para esses assuntos. Então, as ações que a gente faz nesses momentos, elas têm uma força muito maior, porque o Setembro Amarelo, ele vai aparecer em diferentes mídias. As pessoas vão começar a se perguntar sobre isso. Então, meu convite é que as escolas aproveitem esse momento, aproveitem porque você já ganha, assim, uns 10 passos ali na sensibilização das comunidades. Então, assim, aproveitem essa agenda que é coletiva, que é nacional mesmo, né, que a gente vê em outros canais. Onde tem bullying não tem aprendizagem. Então a gente vai na contramão. Se o bullying é intencional, repetitivo e sistemático, o nosso combate também é intencional, repetitivo e sistemático, da gente estabelecer outros parâmetros, outros padrões ali de conviver. O APA está aí, acho que vai ser um grande avanço para as escolas do SESI, como eu disse, já tem aí mais de 260 escolas, né, que aderiram, então isso é bastante importante, porque nós vamos estar não só ajudando os estudantes, mas também criando esse ambiente, né, saudável, harmônico dentro das escolas, e dar o apoio necessário para as famílias também. Com certeza.
É isso, gente. Muito obrigada. Bom, depois de toda essa conversa, eu acho que vocês conseguiram entender melhor sobre o que é o bullying, os impactos e como prevenir e também como reagir em situações de bullying. Então, se você quiser saber mais sobre o programa APA e outras ações do SESI, entra lá na nossa agência de notícias da indústria que você vai encontrar mais informações. Além disso, se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma novidade. A produção e apresentação do nosso podcast foi feita por mim, Sara Menezes, a direção de áudio e vídeo por Michele Fioravante e a direção geral é de Letícia Luvison. Eu fico por aqui e até a próxima.